Boa tarde, meninas. Deus abençoe cada uma de vocês, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Bem, meu Deus, que coisa mais linda. Quantas mulheres temos aqui. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Eu falo que o Senhor tem feito grandes coisas no nosso meio, por isso estamos alegres. E saiba que você é uma vitoriosa, sabe? Você é uma vitoriosa de estar aqui nesse dia. Às vezes a gente não tem, como é que eu falo com vocês? A gente não tem noção o que é tirar um sábado para buscar com essa intensidade a presença do Senhor, mas vocês sabiam que Ele vem de acordo com o que nós buscamos. E eu sei que Ele está aqui nesse lugar, em nome de Jesus, amém? Marisa, eu preciso da internet aqui, você consegue? Por favor. Aleluia. Gente, que honra estar aqui, pude abraçar uma mulher tão preciosa, que a pastora Érica, né? Que a gente isso não é um iPad, né, gente? Isso é uma televisão. É porque a gente vai ficando velha, a gente não enxerga muito, então tem que ser os negócios maiores, vocês entendem? Mas abraçar a pastora Érica, né? É uma pastora tão querida, tão assim. E é Janina, seu nome? Hã? Gente, essa mulher chegou ali perto de mim, eu já estava chorando. Chegou me abraçando, vocês me desmontam, gente. Misericórdia para a vida de vocês. Olha, o desejo do meu coração era poder abraçar cada uma de vocês. O desejo do meu coração era partir para a galera. Eu gosto disso. Eu gosto de gente. Eu gosto de gente. Eu gosto de abraçar, eu gosto de beijar, eu gosto de misturar. Eu, geralmente, quando eu volto desses eventos, esses dias eu voltei tão acabada, porque às vezes eu vou, né? Aí as pastoras falam assim, você quer que te busque a tal hora? Eu falo, não, você me busca a hora que começa e me leva a hora que acaba, filha. Aí teve um dia que eu cheguei, eu estava tão acabada, mas tão acabada. Aí meu marido virou para mim e falou assim, só sobra o caco, né? Aí eu virei para ele e falei assim, mas é bíblico, filho, as primícias você tem que dar para o Senhor. Não é verdade? Olha, primeira coisa a gente tem que dar para quem? Pro Senhor. Falei, você está na Bíblia, parabéns, Deus te abençoe, em nome de Jesus, né? Mas eu louvo a Deus mesmo, sabe? Quando eu estava arrumando para vir para cá, meu coração, gente, ele se enchia de tanta gratidão, mas de tanta gratidão de poder estar aqui com vocês. E eu vou confessar algo para vocês. Obrigada, querida, Deus te abençoe. E na hora que eu saio, isso é confissão de pecado, tá? Na hora que eu saio, estava assim, meu pai na mesa, meu marido, e eu saio numa alegria, mas eu não posso sair alegre. Não posso. Ai, tchau, amor. Gente, mas na hora que eu saio, eu fico com alegria. Mas eu não posso, tenho que me comportar, entendeu? Ai, Deus é bom, amém? Bem, meu nome é Série Silva, eu sou casada com o Marcelo, um homem que eu falo que eu louvo a Deus todos os dias por quem Ele é na minha vida. Agora a última dele é a seguinte, gente, o fardo dele comigo é tão pesado, mas é tão pesado, tem uma dó dele, a gente fica morro de dó dele, que a última agora, né, a gente cuida do meu pai com Alzheimer. Aí pergunta quem que é a referência do Alzheimer que meu pai ficou na casa? Meu pai, ele, meu marido. Esqueceu meu nome, mas não esquece o nome do meu marido. Outro dia virou para ele e falou assim, marido dela é bonzinho? Eu falei, gente, esse Jesus, ele é bonitinho demais. A obra dele é completa, gente. Vocês acham que não? Gracinha, tudo que ele faz é completo. Quem não conhece a gente acha que meu pai é pai dele, entendeu?
Mas eu louvo a Deus, nós temos 3 filhos. Eu sempre costumo falar que, além dos 3 da barriga, eu tenho 2 filhos do coração. Aí as pessoas não entendem, né? Outro dia, uma irmã veio me perguntar se a do coração tinha morrido. Aí eu falei, não, filha, é porque ela morou. São jovens que nós pegamos, né? Moraram com a gente. Um morou durante 6 anos, a outra morou durante 4 anos. Casamos os mesmos. E eu tenho uma neta do coração, que é de um desses filhos, que é a Luísa, de 2 anos, e tem uma neta também da nossa primogênita, né? A Marcela, de segunda-feira, ela faz 10 meses. E eu falo que a minha vida realmente ela é um milagre, gente. E todas as vezes que eu estou para subir aqui, o amor dele me constrange. Como se diz a irmã, né, que estava aqui, ele realmente abate a gente, ele realmente destrói, porque a dignidade que eu carrego aqui em cima não é a dignidade da Séries, é a dignidade da filha de Deus, que a Séries é. E eu louvo a Deus por isso, eu louvo a Deus pela vida de vocês. Eu posso falar com vocês, como eu abracei a Janina, eu tenho um amor muito diferenciado por vocês, mulheres. Realmente é algo que é só o Senhor que explica. Amém? E que tema forte, né, gente? Atalaia. Uau! Eu louvo a Deus porque o Senhor trouxe algo novo ao meu coração. Eu fico tão feliz quando Ele traz coisas novas ao meu coração. Tão feliz por não estribar naquilo que muitas vezes Ele já me deu. E eu quero começar com vocês aqui em 2 Coríntios 11, no versículo 3, que fala assim: mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Amadas, nós temos tido muito conhecimento no nosso meio igreja, nosso meio teológico, temos muito conhecimento, glória a Deus por isso. Mas nós temos tido muito pouca revelação, porque a revelação, ela é só para os íntimos. A revelação, ela vem para quem busca o Senhor de todo o coração. E a revelação, ela não vem para quem conhece muito, não. Salmo 119, versículo 130, fala que a revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Não tem a ver com o tanto que eu e você conhecemos. Muitas vezes estamos buscando um conhecimento que nos é apenas comunicado, mas que ele está longe de ser um conhecimento revelado. E o conhecimento que transforma as nossas vidas, que cura as nossas feridas e que ainda nos leva além das nossas dores, é o conhecimento revelado. Eu falo que o conhecimento comunicado é aquele que te faz voar como uma águia, inclusive até acima das pessoas. Agora, o conhecimento revelado é aquele que te faz voar como águia acima dos seus sentimentos e não acima das pessoas. Sabe? E a revelação, ela vem para os simples. Quem são esses simples? Isaías 57 fala que ele, apesar de habitar num trono alto, num trono sublime, ele habita naquele que tem o coração quebrantado e contrito, porque não se trata simplesmente de conhecer, se trata de prosseguir em conhecer o Senhor. Se trata da gente conseguir guardar no nosso coração algo tão intenso, tão forte, que é o amor de Deus, de você conseguir olhar para todas as pessoas e conseguir enxergá-la superior a você mesmo.
sabendo que tudo que Deus criou é bom, e não existe ninguém que não tenha algo de bom dentro dela, e que se você tiver um coração manso e simples, você consegue ter as suas fronteiras alargadas, para que a graça de Deus, ela possa ser revelada a você. Por isso que Oséias, ali no capítulo 4, ele fala: conheça que o povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Mas aqui no versículo 6, o mesmo profeta que nos ensina a conhecer, ele também nos ensina a prosseguir em conhecer. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Quando você tem esse entendimento no seu coração, que você precisa prosseguir em conhecer ao Senhor, você vai fazendo com que o seu terreno seja um terreno que tem uma terra mansa, que tem uma terra simples, que tem uma terra humilde, mas que ao mesmo tempo ela está preparada para todo e qualquer tipo de semente que o Senhor lançar no seu coração. Aí talvez você fale assim: ah, mas o reino de Deus é complicado, a gente sempre tem que entrar ali, né, pelas portas do fundo, a gente sempre tem que se humilhar, a gente sempre tem que dar outra face. Bem, gente, o caminho é esse. O caminho é esse. Mas eu posso falar para vocês, as portas do fundo nem sempre serão serventia daquelas que conhecem o reino de Deus. Recentemente, mês passado, eu fui ministrar em Uberlândia. E assim, quando você tem muitos traumas, o nosso corpo é tão perfeito, que muitas coisas você esquece. Isso é algo, eu falo que fica escondido mesmo. Aquelas que precisam ser curadas, o Senhor vai trazendo à tona, porque tudo aquilo que é escondido dentro de nós tem poder sobre nós, mas tem coisas que muitas vezes você não tem necessidade de ficar falando, porque aquilo ali não vai mudar a sua vida, não vai mudar nada. E até então eu falava que eu nunca tinha ido a Uberlândia. Como eu já assim, muitas coisas, às vezes eles falam perto de mim, são coisas que, como se diz, a gente fala para trazer memória o que dá esperança, né? Então, para que trazer aquilo que não dá esperança? E eu me lembro que eu estava chegando, assim, em Uberlândia, de avião, eu ia ministrar em Araguari. Quando eu estava chegando, eu escutei essa frase ao meu coração: filha, para quem serve o reino de Deus, nem sempre, as portas do fundo serão serventia da casa. E eu cheguei por cima, olhando toda aquela cidade. E ali o Espírito Santo me lembrou, há 22 anos atrás, de um momento de muita humilhação, de muita miséria, de muita tristeza que eu tinha passado ali naquele lugar. E ali naquele momento eu fiquei tão constrangida, sabe por quê? Porque quando você tem o reino de Deus no seu coração em primeiro lugar, saiba que nem sempre você vai ter que entrar pelas portas do fundo, mas sem ter uma direção de chegar por cima, pegue as portas do fundo. Deixe Ele te levar por cima. Não force chegar por cima. Ele tem o tempo certo da gente chegar por cima. E quando nós não apenas conhecemos o Senhor, mas nós prosseguimos em conhecer o Senhor, a gente é surpreendida. Por quê? Porque a gente tem cravado no nosso coração que bem-aventurados são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são aqueles que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados são aqueles, ou seja, feliz é aquilo que o mundo fala que não presta, né, gente? A verdade é que o reino de Deus, ele é isso. É totalmente o contrário do mundo. E nós precisamos entender o que é ser uma atalaia nesse reino. Nós precisamos entender o que é ser uma atalaia de Jesus. Uma mulher que se coloca como atalaia. No dicionário, a palavra atalaia significa uma pessoa que vigia. Também chamada de sentinela. Sentinela. Mas isso precisa começar em nós. Quando eu falo com vocês que precisa começar em nós, o evangelho não pode ser vivido a partir de você.
ele tem que ser vivido em você. Não é a partir do outro, é a partir de você. Aqui em Mateus 26, quando Jesus estava ali prestes a ser pego, preso e morto, quando ele voltava, ele pediu os discípulos para vigiar, para orar, e a gente sabe que isso não aconteceu. E ele vira para os discípulos e fala assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Porque o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Amadas, a nossa carne é fraca. Ela nunca será forte. O que existe a possibilidade é do espírito ser forte e ele atuar sobre uma carne que vai sendo enfraquecida porque ela não é alimentada. Mas essa carne, ela é forte. E para sermos vigias, para sermos sentinelas, nós precisamos entender que somos templo do Espírito Santo de Deus. Sim, ele habita dentro de nós. Porque se ele habitasse fora, a gente não conseguia, tá, gente? Não acho que eu sei. Não tem como. Como ele fala ali em João 15, sem ele a gente não pode fazer nada. A gente não pode fazer coisa alguma sem ele. Mas aqui no Salmo 127 fala que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E eu estou falando isso para vocês por quê? Porque Paulo, ele tinha esse receio. Da mesma maneira que a serpente enganou a Eva, ele fala para nós sobre o receio da nossa mente ser corrompida e apartar de quê? Da simplicidade e da pureza que é Cristo. Amadas, uma verdadeira atalaia, ela tem as características de Jesus Cristo, que é mansidão e humildade. Ela tem que ter isso. Não tem jeito. Uma pessoa, ela não é respeitada por todos, por causa da posição que ela ocupa, ou por causa de muitas vezes ela ser alguém, não. Saiba que uma das coisas que mais impõe respeito é uma pessoa simples, mansa. A pessoa simples, mansa, ela tem uma capacidade tremenda de ajuntar outras pessoas, porque ela não é rival de ninguém, pelo contrário, ela quer ser uma, ela mostra para outra pessoa que ela precisa dela. Ela mostra. Hoje em dia, infelizmente, é assim, a gente vai crescendo na vida cristã, e eu falo algo para vocês que eu vigio a todo tempo. Como líderes, nós vamos diminuindo as nossas fontes. É terrível, gente, mas é real. Como líderes, a gente vai começando a julgar as outras pessoas, e qualquer defeitozinho que a gente vê na outra pessoa, a gente fala, não, essa não serve mais para mim. E eu tenho passado a entender que quanto mais eu vou crescendo no conhecimento de quem Jesus é, mais eu preciso andar com outras mulheres, porque ainda que eu esteja passando aquele tempo que eu não aprendo com o conhecimento delas, eu aprendo com a prática que existe na vida delas. Eu aprendo com a prática que existe na vida delas, e isso não tem mérito nenhum para mim, isso é misericórdia para a minha vida. Isso é misericórdia para a minha vida, porque infelizmente quanto mais é dado, mais é cobrado. E a gente muitas vezes vai crescendo, sabe o que acontece? Você vai perdendo essa posição de uma verdadeira atalaia, porque uma verdadeira atalaia, ela não faz acepção de pessoas. A sabedoria que ela carrega é uma sabedoria imparcial. Ela não é parcial. Ela não protege uns para desproteger outros. Ela não descobre uns para quê? Para literalmente descobrir os outros. Não, ela não faz isso. Ela é imparcial. Ela é misericordiosa. Ela é pacífica. Ela é mansa. Amadas, como eu peço a Deus para que Ele levante do meu lado verdadeiros atalaias que me ensinem a apaziguar as minhas situações e não jogar fogo nas mesmas. Sim. Porque quando você é uma atalaia mansa e simples, você apazigua as situações, porque você sabe que um dia você pode estar também do outro lado. Eu gosto disso. Eu sou uma mulher de paz. Eu gosto de apaziguar situações. Eu aprendi muito isso com meu marido. Meu marido, eu chegava perto dele, gente, eu falava, nossa, fulano fez isso e isso. Ele falava assim, tadinha. Boazinha. Todo mundo para o meu marido era bom. E eu vou te contar, e eu descobri isso com ele. Porque todos nós carregamos algo de bom que o próprio Deus fez em nós. Sabe?
Amados, uma atalaia, se tiver uma coisa que uma atalaia carrega, é isso. Ela é uma agente de paz. Eu não sei se vocês já viram, mas tem uma pequena frase no meu livro, um capítulo, que eu conto sobre isso. Gente, quando eu viajo com a minha família, antes de eu sair de casa, eu me posiciono como um agente de paz. Eu me posiciono. Se vocês me perguntarem qual foi a última vez que vocês viajaram que teve confusão, eu não lembro. Sabe por quê? Porque a agente de paz está ali para pacificar toda e qualquer situação. Como é que eu volto? Acabada, cansada, sobrecarregada. Mas Deus tem me dado a graça, sabe? Deus tem me dado a graça de tudo dar certo. Porque quando existe um agente de paz ali como atalaia, todas as coisas cooperam. Todas as coisas cooperam. É diferente de quando você vai, aí um avião atrasa, você murmura. Quando você vai, o ônibus fura um pneu, você murmura. Quando seu marido esqueceu de pôr um óleo no carro, você murmura. Amados, isso não é atalaia. Isso é uma mulher que destrói, não é uma mulher que constrói. Não é. Aqui na palavra de Deus, o atalaia, que significa sentinela, Deus ele chamou Ezequiel, de atalaia. Ele era o atalaia, ele era o sentinela ali do povo de Israel. E no sentido espiritual, o atalaia é alguém que avisa as pessoas que precisam de deixar o pecado e obedecer a Deus. Sabe por que um atalaia tem que ser mansa e simples? Porque talvez você tenha uma palavra de Deus para mim. Talvez Deus te dê uma palavra de exortação para mim. Mas em vez de você me olhar como sua irmã, como uma mulher que é igual a você, talvez você olhe o lugar que eu estou. E você não traz essa palavra até mim. Porque talvez os meus dons, Ele te esconde. Isso é muito sério, porque um dia isso vai ser cobrado de mim e de você. Amados, a atalaia, ela está pronta para falar aquilo que Deus quer, independente se ela perde ou não aquilo dali. Eu fico pensando, sabe, hoje uma das maiores, um dos maiores graças que nós mulheres precisamos ter é sermos atalaias da palavra de Deus. As pessoas falam como que a palavra de Deus, como que o evangelho está perdido, né? Não, gente, o evangelho não está perdido, o evangelho está aqui lindo, puro e santo. Quem está perdido, se tiver alguém perdido, somos nós. O evangelho está aqui, está aqui. E nós precisamos nos posicionar para voltar a cumprir o que está aqui, não nos estribando no nosso próprio entendimento. Não nos estribando naquilo que muitas vezes, se a gente tem, a gente caminha um pouquinho. Se a gente não tem, a gente volta para lá para confiar no Senhor. Isso são pessoas que não entendem que Deus tem um tempo certo para todas as coisas e não confiam no tempo certo do Senhor. E muitas vezes usa os dons, usa aquilo que tem, para quê? Para se estribar no seu próprio entendimento. E acaba perecendo. Essa semana o Senhor me levou muito, forte a pensar sobre isso. Quantas e quantas pessoas que estão se perdendo pela palavra. Conhecem a palavra, têm os dons avivados de uma maneira maravilhosa. Começam muitas vezes aqui cantando, nas igrejas. Começam de uma maneira linda, com Deus levantando, com Deus fazendo. Mas esquece o principal, não é ensinado que não se trata apenas de cantar. Ele tem que ter uma vida de obediência a Deus. Aí se apega mais nos dons do que naquilo que Deus realmente quer que a pessoa faça. E os dons são o quê? São irrevogáveis, Deus não tira os dons. Aí lá na frente a gente vê que infelizmente perece. Porque uma árvore que cresce e não dá fruta, é melhor o quê? Cortar. Ela não faz mais diferença. Amadas, eu tenho tanto medo. Vou falar uma coisa para você, não é medo, é temor. Eu peço muito ao Senhor para que eu não me perca em tudo aquilo que Ele tem me dado. Se tiver uma coisa que eu peço ao Senhor é para que Ele crie em mim um coração puro. E para que Ele não retire de mim o Espírito Santo dEle. E para que eu nunca me perca naquilo que Ele me levantou para fazer diferença. Porque é simples.
É simples, a palavra, gente, ela é simples. Sabe, o atalaia de Deus era aquela pessoa que ele tinha uma missão de quê? De entregar a mensagem. E o quê? A mensagem transformava as pessoas. Mas hoje a gente acha que é a gente que transforma as pessoas e, consequentemente, muitas vezes a gente não entrega a mensagem. Né? Não. O atalaia, ele tem o favor de entregar a mensagem, ele não transforma ninguém. E uma das coisas que você faz, proteção, é quando você leva a verdade da palavra. É quando você se coloca numa posição de não abrir mão de quem ela é, daquilo que ela faz. Não. Eu gosto de 1 Coríntios 10, que ali fala que tudo que aconteceu com o povo de Israel, ele serve de exemplo, né, para nós. Para quê? Para que a gente veja os exemplos deles e não caia nas mesmas coisas. Mas se você andar mais um pouquinho, lá fala assim: aquele que pensa que está em pé, cuidado para que não caia. Não é aquele que está em pé. É aquele que pensa que está em pé. Amada, o verdadeiro atalaia é diferenciado. É diferenciado. Eu escuto muito isso daqui. E eu vou falar uma coisa para vocês. Isso me entristece. Isso me entristece muito. As pessoas, às vezes, andam comigo. E talvez às vezes elas vão na minha casa. Aí elas falam assim: nossa, sério, você é humilde demais. Por quê? Porque eu tenho uma casa boa, isso é padrão para eu não ser humilde? Porque eu ando num carro bom, isso é padrão para eu não ser humilde? Amadas, a humildade é característica do meu Pai. Independente de onde eu moro, do que eu ando, do que eu carrego, do que eu visto. A humildade é característica de Jesus Cristo. Sabe? E quando a pessoa fala isso para mim, eu falo: meu Deus, ainda não entendeu nada. Nada. Ela não entendeu nada. Tem gente que confunde humildade muitas vezes com simplicidade. Eu lembro que uma vez eu estava no Vila da Serra, meus meninos eram pequenos, e o pronto-socorro lotado, eu com um deles lá, não lembro qual que era, mas eu lembro muito bem que na época estava passando uma novela, que as mulheres estavam tudo usando um monte de pulseira, um negócio de Índia, sabe? Tava assim, uma febre disso. E chegou uma mulher, gente, tão chique, gente, mas tão chique. Gente, eu admiro uma mulher chique. Gente, vocês não sabem tanto que deve ser difícil ser chique, porque eu já desisti. Eu nunca vi um trem que é tão difícil assim. Agora tem uma menina lá na minha igreja, está pelejando para ajudar eu a vestir. Mas, gente do céu, o trem é difícil demais, dá conta. E essa mulher chegou e eu olho, eu admiro, eu sei admirar uma mulher chique. E ela chegou, sentou, um vestido tomara que cai, que é tanto de pulseira assim. Parece que a pessoa acorda daquele jeito. Aí, quando pensa que não, chega uma senhora muito simples. Muito simples. E essa de pulseira chegou com um sorriso arreganhado até aqui, ó. Sabe que a mulher é agradável? Chique e agradável. E chegou uma muito simples com o filho dela. Anda, menina. Uma cara fechada, gente. Aí, gente, falei, esse trem vai prestar, não. Qual que era o único lugar que tinha uma cadeira vazia? Do lado da mulher chique. E o que aconteceu? O menino dessa senhora, que tinha uma cara ruim que doía, sentou assim. Senta aí, menino, que eu vou ali. Que é ali na recepção, né? E eu sou muito observadora. Aí, de repente, o menino foi com tudo nas pulseiras da chique. Eu falei, agora a mãe dele vai matar ele. Ah, mas vai ser que eles pegam na orelha. Sabe quando você vê na rua que as mulheres pegam na orelha dos meninos, no cabelo? Gente, a hora que ele foi assim na pulseira, essa mulher chique fez assim com a mão para ele. Pode brincar, querido. E Deus falou assim, isso é humildade. Uma mulher chique, ela não deixa de ser humilde.
se a essência dela for a minha simplicidade. Amadas, eu nunca me esqueci disso. Porque muitas vezes a gente acha que gente chique, né? Sabe? Não, gente, não. O verdadeiro atalaia, ele é impregnado de Jesus. O verdadeiro atalaia, ele, apesar dele viver essa vida, ele não se impulsiona pelas coisas dessa vida. Eu tenho uma menina, que hoje ela está até morando em Miami, e há mais ou menos uns 7 anos atrás, eu fui ministrar numa igreja casa, e ela chegou perto de mim, virou para mim e falou assim: Deus me falou que você vai cuidar de mim. Como é que eu faço para te encontrar? Eu falei, eu virei para ela e falei assim: filha, você não vai me obedecer, porque você é muito niquenta. Falei desse jeito para ela. Nossa, você é cheia de frufru, você não vai me obedecer. Ela virou para mim e falou assim: deixa eu ir em sua casa, deixa eu te provar que eu preciso do que você tem. E essa menina foi na minha casa, e hoje eu sou igual mãe dela. Teve um dia que ela chegou na minha casa, sentou num banco, ela ficou 3 horas e 10 minutos falando. E eu não falei nada. No outro dia ela mandou: ai, você mudou a minha vida ontem. Por Deus, eu não falei nada. A hora que ela chegou, ela estava com tanto babyliss que eu falei: onde você vai? Eu vim aqui, que eu estou assim, que eu estou assado. Gente, ela não tem culpa de ter nascido no lar que ela nasceu. E muitas vezes, uma verdadeira atalaia olha para essas pessoas e acha que elas não precisam ser cuidadas. Mas deixa eu te falar algo. Essas pessoas também precisam ser cuidadas, porque elas são especiais. Elas são diferenciadas, mas nós, com a nossa, julguez, nem sei se existe isso, a gente já julga por aquilo que a pessoa veste, porque o Deus vê o coração, mas o homem vê a aparência, e a gente vê a aparência e julga pela aparência, fala sério, né? 2 Timóteo 2, versículos de 1 a 4, ele me remete muito a uma verdadeira atalaia. 2 Timóteo 2, capítulo 2. Paulo vira para Timóteo e fala assim: tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Fortifica-te onde? A graça é algo que a gente merece? Fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Queridas, não se fortaleça em outro lugar a não ser na graça de Deus. Independente do que você vai fazer, do que você não vai fazer, não se fortaleça em outro lugar a não ser na graça de Deus. É a graça dele que nos move, é a graça dele que nos levanta, é a graça dele que nos capacita, é a graça dele que nos faz vencer, é a graça dele que nos faz perder, e por aí vai, porque com ele até quando se perde a gente ganha. E o que de minha parte ouvistes, Timóteo, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Nenhum soldado em serviço. Eu poderia parafrasear: nenhuma atalaia em serviço se envolve com os negócios dessa vida. Mas existem muitas atalaias que não estão em serviço, estão mais envolvidas com as coisas dessa vida do que com as coisas do reino de Deus. Mas nós precisamos buscar o reino. Porque quando você está envolvida com Ele, o seu objetivo está nele. Quando você está com Ele, o seu objetivo não está em nada que Ele pode te dar. Amados, como que é diferente as coisas que a gente conquista antes do reino, das coisas que a gente conquista depois do reino? Sérios, o que é isso? Quando o reino, ele é firmado no seu coração, quando você busca o reino de Deus em primeiro lugar no seu coração, tudo que você constrói, consegue depois disso,
é instrumento para que Deus possa te usar, mas tudo que você coloca antes do reino no teu coração vai destruir. Vai destruir, é fato. Nós precisamos entender que uma verdadeira atalaia, que uma mulher de Deus, ela tem o reino dele em primeiro lugar. Ela tem o reino dele em primeiro lugar. Amados, eu orei durante tantos anos pedindo visão de reino. Mas eu pedia tanto visão de reino. Eu pedia muito visão de reino. Eu falava, Deus me dá visão de reino. Eu creio que o amor que eu tenho por Jesus é o quanto que eu clamei, é o quanto que eu coloquei a minha boca no pó. Eu falava, Deus, eu quero te ver. Eu quero te ver, eu quero entender aquilo que o Senhor fez por mim. Amadas, não existe outra opção se a gente não for uma atalaia. Não existe uma outra opção se a gente não for um soldado de Cristo em serviço. Você está aqui hoje adquirindo armaduras novas. Armaduras novas. Agora não ache que você já muitas vezes está pronta para colocar a armadura que você vai sair daqui. Não guarde ela no seu coração, faça como Maria. Porque a armadura que vem de Deus, ela é diferente para cada chamado que Deus tem para a sua vida. Tem mulher que trava uma armadura, não tira ela de jeito nenhum. Aí o que acontece? O marido não converte, os filhos não querem o que ela tem. Por quê? Porque não tira aquela armadura. Não que aquela armadura é errada, mas aquela armadura virou uma camisa de força na vida dela. Porque tudo é lícito, mas nem tudo nos convém. Tudo é lícito, mas nem tudo nos edifica. A verdadeira atalaia, ela ouve o Espírito Santo de Deus. Ela não é guiada por ela mesma. Ela se entrega, sabe? Porque ela está totalmente voltada para quem? Para aquele que a chamou, para aquele que a alistou. Amadas, esse amor aqui, ele só tem quando nós conhecemos Jesus. Sabe? Como que você vai ser apaixonada? Como você vai servir alguém que você não conhece? Não existe vida espiritual sem vida na palavra de Deus. Se você não conhecê-lo, Jesus fala, né? Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Se tiver uma coisa que eu não abro mão, sabe, é de escola bíblica, gente. Porque conhecereis a verdade vos libertará. Amada, se você não tem uma vida na palavra, se você não tem uma vida de constância para conhecer o Senhor, não, mas eu já sei. Não é só conhecer, é conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, porque é quando você prosseguir que a chuva de bênção dele vai te alcançar. Porque nós estamos num lugar que a nossa pátria, a gente não vive num lugar que é nosso. Às vezes eu vejo gente achando essa vida aqui tão boa, que eu fico assim, gente, será que conhece Jesus? Às vezes eu vejo gente de Deus, às vezes fala da morte perto dela, eu fico assustada, com tanto que ela tem pavor de morrer. Eu te amo. Aí a hora que fala em morrer, fica desesperada. Se você tem filho ainda pequeno, eu vou te dar um crédito, mas se você não tem nada que te prende aqui, pelo amor de Deus, você não quer encontrar com Jesus? Você fala, ele é um amado da sua alma, mas chega a hora que você pensa que você pode encontrar com ele, você sai correndo? Gente, fala sério. Fala sério. O que está acontecendo com a gente? Sabe? O que está acontecendo com a gente? A atalaia é aquela que serve a Jesus, mas sabe por que ela serve? Não é porque ela precisa, mas porque ela é apaixonada por Ele. Ela é louca por Ele. Ela vive em função dEle. Ela morre por Ele. Sabe? Ela não deixa nada tomar mais espaço no seu coração do que Ele. E quando aquilo ali causa um perigo, ela vigia. Eu vou contar uma coisa para você. Sabe uma coisa que eu estou vigiando, mas graças a Deus está na mesa? Minha neta. Minha neta. Esses dias minha filha chegou perto de mim e virou e falou assim, você não pode desmarcar tal agenda para ficar com a Marcela, não. Eu falei, você está louca? Você está fraca da cabeça, minha filha? Desmarcar tal agenda para ficar com a menina? Amadas, quem aqui é avó, levanta a mão. Vocês sabem o que é ser avó, não sabe? Mas a gente nunca pode esquecer quem é Jesus.
E se a gente não vigiar no início, a hora que as coisas vão tomando espaço, vai beirada, a hora que você vê, o seu coração já está totalmente rendido ali. Os seus planos não dependem mais de Jesus, mas os seus planos dependem daquilo que começou a pegar as beiradas do seu coração. Gente, eu estou falando neto aqui, porque é algo que eu tive que lidar agora, estou lidando. Mas isso é tudo, isso é profissional, isso é casamento, isso é filho. E Jesus é muito claro, aquele que não deixa tudo, né, pai, mãe, papai, não é digno de mim. Amadas, isso é Bíblia. É Bíblia, sério, mas como é que eu faço para ser apaixonada por Ele? Mergulha na palavra, para que você possa conhecer o coração dEle, porque não tem nenhuma mulher que não conhece o coração dEle, que não se rende a Ele. Não tem, não tem. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. É dessa maneira. Efésios 2 nos ensina a necessidade de viver no Espírito, porque, amadas, deixa eu falar uma coisa para vocês. Viver na terra é muito difícil. É muito difícil. Por isso que o próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições. Isso é bíblico. Agora, se a gente viver aqui de uma maneira que a gente, como se diz, né? Está normal, está isso. Não, gente, a gente tem que viver em espírito. Porque é só vivendo em espírito que nós não vamos ceder às concupiscências da nossa carne. As concupiscências da nossa carne. Amadas, eu fico vendo quantas e quantas mulheres que Deus quer abençoar, que Deus quer dar, mas que o coração delas vai se perder. O coração vai se perder. E Deus, Ele não quer simplesmente te ter pela metade aqui. Ele quer te ter pleno na eternidade. Ele quer te abraçar, Ele quer te beijar. Ele quer viver com você para sempre. E Ele sabe as coisas que ainda ocupam lugar no seu coração, mais do que Ele. E isso precisa ser levado para que a gente possa mudar isso. A gente não pode nos conformar com isso. Efésios 2, versículo 1 diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Amadas, só é uma verdadeira atalaia quem entende que o lugar meu e seu é nas regiões celestiais. Acima, 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 acima. Esse é o nosso lugar. É o lugar que nós vamos ver a suprema riqueza da graça dele, que não tem a ver com mérito, não tem a ver com nada, mas tem a ver com a graça. Tem a ver com aquilo que ele fez por mim, tem a ver com aquilo que ele fez por você. Sabe? Nós precisamos pedir ao Senhor sérios, mas isso é muito difícil. Amadas, quem falou que ia ser fácil? Quem falou que ia ser fácil? Me conta. Hoje vocês estão aqui o dia inteiro recebendo porções maravilhosas, mas sabe o que vai acontecer? Vocês têm a opção de pegar essas porções como se fossem sementes e arrumar o terreno, plantar elas, regar elas, fazer elas crescerem, ou vocês têm a opção de chegar na casa de vocês, pegar essa semente, enfiar dentro do guarda-roupa ou dentro de uma Bíblia, talvez até isso mesmo, e elas mofarem.
Vocês estão achando que vocês vão chegar na casa de vocês, vai estar alguma coisa mudada? Não vai estar mudado lá não, filho, porque quem está vindo aqui é você, não é ninguém que está lá. Teve uma vez que chegou uma jovem perto de mim, que eu acompanho, e falou, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, eu estou fazendo aquilo outro, meu marido não está fazendo nada. Eu falei, mas quem está fazendo é ele ou você? Sou eu. Então Deus está te dando graça para você mudar, mas sabe o que é o problema? Muitas vezes a gente faz querendo que o outro mude, né? A gente faz querendo que o outro mude, porque a gente não quer mudar. Amadas, quando Deus nos chama para guerrear, quando Deus nos chama para posicionar, não é nesse ambiente da terra, é no ambiente do céu. E Ele vai te dar a estratégia diariamente. Eu vou te falar uma coisa que é real, bem real. Quando você vai ficando boa no que você faz, Ele vai te mudando de ramo. Ele vai te mudando de ramo. Sabe por quê? Porque Ele não quer que você saiba, Ele quer que você dependa dEle e o ame de todo o teu coração. Deus não está nem aí porque você faz ou que você deixa de fazer para Ele, entre aspas. Mas Deus quer o teu coração. Você é amada, você é especial. Sabe? Deus, Ele quer que você o sirva, não é como escrava, mas é como filha. E você é uma filha tão apaixonada, mas tão apaixonada que você o serve como se fosse uma escrava. Ele não te chamou para ser escrava. Você é liberta, eu e você somos libertas. Nós temos a opção de escolha, nós temos a opção de vigiar ou não, nós temos a opção de fazer ou não. Todos os dias Ele fala, está aqui, ó, a vida e a morte, a bênção e a maldição. O que você vai escolher? Todo dia. Eu estava falando com as meninas essa semana, né, lá na nossa reunião de mulheres, eu falo que confiar em Deus é igualzinho regime, gente, é um trem difícil. Misericórdia. Sangue do Cordeiro. Isso é a guerra travada, sabe? Confiar no Senhor de todo o nosso coração, é você estar o tempo inteiro blindando a sua mente para as armadilhas do diabo, para aquilo que ele fala, e voltando para a palavra, voltando para aquilo que te alimenta, para aquilo que te sustenta. Por quê? Porque você confia em Deus, no teu espírito. E se o seu espírito não for alimentado pela palavra de Deus, que te leva a conhecer quem Deus é, você não vai assentar nesse lugar celestial, você não vai ver a suprema riqueza da graça dele para a sua vida, e você vai ficar nesse lugarzinho embaixo, aí ali você vai ficar julgando as pessoas, você vai ficar condenando as pessoas, você vai achar que você é melhor que seu marido, que você é melhor que seus filhos. Amadas, guarda uma coisa, quem serve a Cristo, quando a gente chega num lugar, piorzinha lá somos nós. Sérgio, mas você está se menosprezando demais. Não, eu não estou me menosprezando demais, porque quando eu entrei numa sala ali em cima, a menor era eu, porque lá estava cheio de mulheres que carregam Ele. Você me entende? Eu não estou falando de pessoa, estou falando de reino, espírito. Você precisa aprender a honrar quem carrega Ele. Quem carrega Ele. Você precisa entender o que o próprio Paulo nos ensinava. Paulo, quanto ele mais foi conhecendo o Senhor, quanto ele mais foi tendo intimidade com Ele, sabe o que acontecia? Mais Deus foi revelando de fato e de verdade quem Ele era. Quando Paulo escreve ali, uma das suas primeiras cartas para os Coríntios, Paulo se autodenomina o menor dos apóstolos. Naquela época era tudo de bom. Paulo anda mais um pouco. Quando ele escreve para os Efésios, ele já cai de posto. Ele se autodenomina o mínimo dos santos. Mas quando ele está no final da sua vida, que ele viveu vários e vários milagres com o Senhor e pelo Senhor, ele reconhece quem Ele é. E ele vira e fala assim, porque Jesus Cristo, Ele veio para salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. Queridas, isso não é menosprezar. Você sabe a quem você carrega. Não existe dignidade para eu estar aqui. Eu só estou aqui por causa de quem eu carrego. Eu carrego Ele. Eu carrego Ele. E se eu carrego Ele, você precisa ver Ele em mim. Se eu carrego Ele, eu preciso exalar o doce perfume dEle.
Se eu carrego Ele, você precisa sentir Ele no meu abraço, no meu falar, no meu agir. Se eu carrego Ele, eu entendo que já não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Amadas, ser uma atalaia é ser filha. Ser uma atalaia não é uma opção, é um estilo de vida. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas em 1 João 3,16 diz que do mesmo jeito que Jesus Cristo morreu por nós, nós precisamos morrer pelos nossos irmãos. Você quer ser uma atalaia de verdade? Comece negando a você mesma, escolhendo obedecer ao Senhor, escolhendo carregá-lo, escolhendo ir em lugares que você não pode, mas que Ele quer te levar, escolhendo muitas vezes estar no meio de gente chique, mesmo você sendo uma mulher simples. Você quer ser uma atalaia? Escolha dar outra face. Escolha amar o outro da mesma maneira que Ele te amou. Escolha fazer não aquilo que está lindo, pronto, perfeito, mas escolha fazer aquilo que Ele quer, aquilo que Ele te chamou para fazer. Porque no final, em Mateus 7, que muitos chegarão perto dele e falarão assim: Senhor, eu fiz isso no Teu nome, eu expulsei demônio no Teu nome, eu fiz milagre no Teu nome. E Jesus vai virar e falar assim: não, eu não te conheço. Porque o reino de Deus é para aqueles que fazem a minha vontade. Quando você é uma atalaia, não tem a ver com a vontade sua, nem com a minha. Você vive única e exclusivamente para fazer a vontade de Deus. E é esse lugar que eu e você precisamos alcançar todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé? Vamos louvar?